Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando da progressão de regime conforme a lei que trouxe aí o pacote anticrime. Tivemos importantes modificações. Não podemos deixar de estudar com bastante atenção essas alterações que com certeza vai cair no seu concurso, vai cair na sua prova. Então, vamos lá? Vamos lá, né? Vamos juntos aqui. Nós temos 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se for primário. Bom, aqui é importante a gente observar o seguinte. Veja bem, vai ser 40% a progressão de regime, por exemplo, né? Que a gente tem do regime fechado para o regime semiaberto, se o apenado ele for condenado por crime hediondos. Nós já sabemos o que é crime hediondos, né? É aquele rol taxativo previsto na Lei 8.072 de 90. Ou equiparado, que são os 3 T's. A gente não pode esquecer a tortura, o terrorismo, o tráfico ilícito de drogas e afins. Mas se ele for primário, ou seja, se ele não for reincidente, a gente vai ver que vai manter o lapso temporal de 2/5 da pena. A grande diferença, ela vem em relação ao que a gente vai ver agora no inciso 6, que traz para a gente de 50% da pena se o apenado for A. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Então, veja bem, se ele pratica um crime hediondo e esse crime hediondo ele tem como resultado morte, ou equiparado a hediondo, né, a tortura ali seguida de morte, a questão do latrocínio, roubo seguido de morte, a extorsão seguida de morte, tudo isso são crimes hediondos, né? Se ele for primário, nós vamos observar que ele vai poder ter a progressão de regime, mas veja bem, ele tem que ter cumprido pelo menos 50% da pena, né? Então, isso é muito importante. E veja, uma alteração que veio para modificar, né, bastante as provas e para ser como uma possível pegadinha, vedado o livramento condicional, né? Então, a gente tem aqui a vedação do livramento condicional quando eu vou ter a prática de um crime hediondo ou equiparado a ele e tiver como resultado a morte. Então, não pode ter a questão, né, a possibilidade do livramento condicional. É vedado, é proibido. Mas o que vem a ser esse livramento condicional? O Instituto do Livramento Constitucional vai ser um benefício que vai ser ali concedido ao apenado, que vai o permitir antecipar o cumprimento, né, dessa pena, porém em liberdade, né? A gente vai ter ali a possibilidade dele cumprir essa pena até a extinção dela em liberdade. Mas para isso é necessário que esse apenado, que esse reeducando, ele venha preencher alguns requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva. E aí é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 83 a 90 do Código Penal, como também dos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Então, vamos ver, né? O livramento condicional, ele vai ser concedido quando o sentenciado, ele vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. E aí ele vai ter que cumprir uma série de requisitos para que ele possa ter ali esse livramento antecipado, ele possa cumprir essa pena em liberdade, né? Então, a gente tem aqui o seguinte:
mais de 1/3 da pena se não for reincidente em crime doloso, crime comum, né? Então, vamos colocar aqui roubo, né? Se não for hediondo, furto, se não for hediondo, mais de 1/3 mais de 1/3 da pena. Então, não esqueçam, mais de 1/3, né? Não é 1/3, é mais de. Nós vamos observar aqui, né? Mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso, em crime comum. E aqui a gente tem a reincidência. A gente não pode esquecer que a reincidência, inclusive, serve como agravante, vai ser a prática de um novo crime após trânsito em julgado do anterior, em que esse indivíduo ele vai praticar esse crime no período depurador, né, que a gente tem até 5 anos que nós temos após ali o cumprimento da pena ou a extinção ali, né, da pena. Mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo ou a ele equiparado, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, né, e o terrorismo, e desde que o sentenciado não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, veja bem, nós vamos perceber que é possível haver o livramento condicional nos crimes hediondos, né? Mas para isso tem que ter cumprido pelo menos 2/3 da pena, e é importante, não vai ser concedido o livramento condicional quando esse sentenciado ele for reincidente específico em crime dessas naturezas. Há uma prevalência pelo STJ de que a reincidência específica é o fato do cometimento após trânsito em julgado em definitivo, após sentença definitiva, de um outro crime, né? Também de natureza hedionda. Então, o indivíduo ele foi ali condenado a um crime hediondo, né? Ao estupro, por exemplo. E aí ele vem e pratica um crime também considerado hediondo, o furto com a utilização de questão, né, de artefato aí no sentido de utilizar explosivo, né, ou artefato ali semelhante. Isso é considerado agora um crime hediondo. Então, nesse caso, ele vai ser reincidente, porque embora não seja o mesmo crime, nós temos a questão de que para o STJ basta que ele seja reincidente em crimes hediondos. Então, a ele vai ser vedado ali o livramento condicional. Bom, quais são os requisitos para que eu possa ter o livramento condicional, né? Aí a gente tem o artigo 83 do Código Penal. Comprovado o bom comportamento, esse bom comportamento ele vem sendo tratado através da questão de ser analisado, né, o prontuário ali da questão do apenado, do reeducando, né, que vai ser emitido pela autoridade prisional. A questão do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Aqui é importante, vai exigir do candidato o conhecimento de quais são as condutas que são consideradas faltas graves. E aqui a gente não pode esquecer, assim como os crimes previstos na Lei 8.072 de 90 são crimes de rol taxativo, também lá na LEP, no seu artigo 50, nós temos quais são as condutas que são consideradas faltas graves, né? Ao condenado à pena privativa de liberdade. E aí nós temos incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, por exemplo, fazer montim para poder queimar colchões, né? Fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, por exemplo, chucho, né? A mania de fazer ali aquele estilete dentro do presídio, né? Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas,
inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39, que traz os deveres ali dos indivíduos que estão apenados, né? O inciso 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. E o inciso 5, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então, a não execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. A desobediência ao servidor, né? O tratamento sem respeito, com desrespeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se, isso sim pode ser caracterizado como uma falta grave. E depois, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo, né? Inclusive, a gente tem a questão do crime, né? Daquele que leva para o presídio aparelho telefônico de rádio ou similar e também para o servidor público, né? Que permite a entrada desses aparelhos e desse telefone. E para o preso, ele vai ter ali também a questão, além do crime, né, de utilizar e fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos e com o ambiente externo, ele também vai responder como falta grave. Recusar-se a submeter ao procedimento de identificação genético, também incluído pela Lei 13.964 de 2019. Pode cair na sua prova, porque é uma alteração que veio com o pacote anticrime. Essa necessidade, né, de abastecer a questões dos dados genéticos, né, das pessoas ali que praticam delitos. Então, se ele se recusa a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético, também a ele pode ser acometido uma falta grave. Bom, e no que couber neste artigo, vai aplicar ao preso provisório. Lembrando que são somente essas condutas previstas no artigo 50 da LEP, um rol taxativo que a gente pode tratar, né? E aí o indivíduo, ele ter... não poder obter, né, esse livramento condicional porque ele pratica falta grave nos últimos 12 meses. Aí nós temos, né, quais são os outros requisitos que nós temos? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante ali um trabalho honesto, um trabalho lícito, tenha reparado, salvo a efetiva impossibilidade de fazer o dano causado pela infração, né, essa busca aí pela indenização do dano sofrido pela vítima. Aí nós temos, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, a pessoa, então tem que ser a pessoa, a concessão do livramento condicional ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado ele não voltará a delinquir. E aí, essa constatação para saber que o indivíduo que pratica o crime doloso, com intenção e consciência, né, e vontade, que ele comete mediante violência ou grave ameaça, por exemplo, um roubo, a pessoa, né, a concessão desse livramento, ela vai ficar subordinada a constatações de condições pessoais que façam presumir que esse indivíduo não vai voltar a delinquir. E aí o mecanismo que se utiliza é o chamado exame criminológico, mas a gente não pode esquecer que esse exame criminológico, até mesmo porque está previsto em súmula, ele somente pode ocorrer de forma fundamentada pelo juiz e de acordo com a peculiaridade do caso. Em caso de somar as penas, né, nós temos o artigo 84 do Código Penal. As penas que correspondem às infrações diversas devem ser somadas para efeito ali, para saber em relação do livramento condicional. As especificações das condições, a sentença, ela vai especificar as condições que fica o indivíduo subordinado ao livramento. E aí essa sentença, ela vai ser realizada, ela vai ser elaborada, ela vai ser dada pelo juiz da execução. A revogação. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. O que é isso?
o indivíduo está livre, e aí ele vem durante o livramento condicional a ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, definitiva. Só que veja a cerejinha do bolo, apenas se for a pena privativa de liberdade, né? Se for uma pena restritiva de direito, né? Ele foi ali apenado há 3 anos e houve a conversão para a pena restritiva de direito. Vai ter a questão do livramento condicional dele revogado? Não, porque é a pena privativa de liberdade. Por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior observado disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. O juiz da execução poderá também revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Então, fica facultativo aí ao juiz. Quais são os efeitos da revogação? Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, salvo quando a revogação ela resulta de uma condenação por outro crime anterior àquele do benefício. Às vezes o indivíduo está respondendo por vários crimes, né? E aí vem, durante o cumprimento ali do livramento condicional, ao trânsito em julgado de um crime que ele praticou anteriormente, né? E aí a gente tem: não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. A extinção. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. E depois nós temos o artigo 90, né? Se até o seu término o livramento ele não é revogado, considera-se, então, extinta a pena privativa de liberdade e o indivíduo, então, pode voltar a se reestabelecer na sociedade, né? Ele já vai ter ali cumprido a sua pena. Então, compete, né, mais uma vez, ao juiz da execução decidir sobre o livramento condicional, né? Se caso houver uma decisão em que o advogado não concorde, por exemplo, com o indeferimento desse livramento condicional, ele terá que interpor um recurso, né, que se chama agravo à execução, porque é destinado ao juiz da execução, da vara aí de execução penal. Vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente fixar o nosso entendimento. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, inciso 1, cumprido mais de 1/6 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2, cumprido mais de 1/4 da pena se o condenado for reincidente em crime culposo. 3, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Cumprido em mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. E aí, vamos ver apenas o item 3 e o item 5, né? Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso e se ele for ali condenado por crime hediondo, desde que ele não seja reincidente específico, ou seja, em outro crime hediondo, ou equiparado a hediondo, aí ele vai ter que cumprir mais de 2/3 da pena para que ele possa ter o livramento condicional. Então, nós temos aí a assertiva a ser marcada é a letra B, né? Cumprido mais de 1/6? Não, né? Cumprido aqui mais de 1/3, né? A gente não pode errar, né? Então tá errado. Cumprido mais de 1/4 da pena se o condenado foi reincidente em crime culposo? Não, né, gente? Se a gente for voltar aqui, ó, vamos voltar, e aqui é importante a gente observar, mais uma vez, essas frações, né? 1/3 da pena se não for reincidente em crime doloso.
mais da metade, se não for reincidente, em crime doloso, não fala de culposo, né? E mais de 2/3 se for condenação de crime hediondo ou a ele equiparado, desde que ele não seja reincidente específico, porque se ele for, ele não vai fazer jus ao livramento condicional. Então, não esqueçam disso. Depois nós temos, vamos lá para mais uma questãozinha. Consoante o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a execução da pena, a ausência de suspensão ou revogação antes do término do período de prova enseja a extinção de punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então, gente, no livramento condicional, se não houve ali qualquer suspensão ou revogação, tá certo, já cumpriu o livramento condicional, vai ter a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Depois, 2017, o livramento condicional pode ser revogado com a prática de crime doloso no período de prova, independentemente do trânsito em julgado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Depois, exige o cumprimento de 3/5 da pena para o condenado reincidente em crime hediondo. Pode ser mantido se a condenação por crime doloso praticado durante o período de prova resultar em aplicação de penas restritivas de direitos. Pode ser suspenso cautelarmente com notícia de descumprimento de suas condições, como, por exemplo, o não comparecimento periódico em juízo. E não pode ser revogado em razão da prática de crime anterior à sua vigência, pois os postulados do garantismo penal incidem igualmente na execução da pena. E aí, olha que interessante que nós temos, né? Essa questão, ela é importante a gente observar o seguinte, o livramento condicional, ele pode ser mantido se a condenação por crime doloso praticado durante o período de prova resultar da aplicação de pena restritiva de direito. Por isso que eu frisei, ele só perde, ele só vai ter a revogação do livramento condicional se ele vier a ser condenado por crime doloso e resultar em aplicação de pena privativa de liberdade, né? Então, a gente tem aqui que essa, com certeza, ele pode sim ter a condenação por um crime doloso durante o período de prova e resultar na aplicação de uma pena restritiva de direito. O que não pode é o caso dessa pena, ela vier a ser uma pena privativa de liberdade, ok? Então, a assertiva a ser marcada é a letra C. Depois nós temos a jurisprudência do STF não admite a relativização da legalidade nas faltas disciplinares, como a aplicação de falta grave pela posse de chip de telefone celular. B. O cumprimento de sanção disciplinar em cela escura deve ser comunicado pelo diretor ao juiz competente em até 10 dias. O descumprimento do dever de executar tarefas e ordens recebidas pelo preso configura falta disciplinar de natureza grave, conforme a Lei de Execução Penal. É destinado às penas privativas de liberdade, não existindo faltas graves na execução de penas restritivas de direitos. A condenação em falta disciplinar de natureza grave implica a revogação de 1/3 do tempo remido pelo trabalho ou estudo. Bom, olha, veja bem, a única assertiva aqui é em relação à questão da caracterização da falta grave, porque realmente o descumprimento do artigo 39, ali no seu inciso 5 da LEP, o descumprimento do dever de executar tarefas e ordens recebidas pelo preso configura falta disciplinar de natureza grave, conforme a Lei de Execução Penal. Então, vai ser marcada a assertiva C. Então, pessoal, não esqueçam, é importante a gente estudar, né, não só a progressão de regime, mas saber outros institutos de direitos que também vai incidir em relação a isso, né? É a questão, por exemplo, que nós temos do livramento condicional, né? A gente tem que saber o que é o livramento condicional, né? Para a gente poder entender aqui a questão do artigo 112 da LEP, o seu inciso 5,
40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se ele for primário. Aí a gente tem a questão da progressão de regime. Depois, a 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, e ele tem que ser primário. Lembrando que ainda que ele seja primário, mas se ele comete um crime hediondo ou equiparado e tem o resultado morte, vai ser vedado o livramento condicional em razão da lei do pacote anticrime, ok? Então, fica aí a dica para o nosso estudo e lembrar de tentar correlacionar não só a progressão de regime, mas também o que são crimes hediondos, como também, né, a questão do que vem a ser o livramento condicional. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um beijo, bons estudos e até mais.